o estresse, às vezes, ele pode acontecer a pressão porque é imposto por alguém ou algo fora, né? Cobrança excessiva, por exemplo. Um executivo comercial que sempre tem uma meta a bater. E quando chega nela, já virou o mês e já tem outra Aí pela dobra a frente. meta. Hã? Aí dobra a meta. Então, e aí dobra a meta. E fica nesse looping infinito. Isso é talvez um estado de vida que ninguém merece. Mas aí quais são as iniciativas para uma empresa ver isso de uma outra forma? Porque é o que você falou brincando, mas geralmente a meta dobra. E é real. E aí, como viver, como achar esse equilíbrio? Tem alguns pontos iniciativas que você vê as empresas fazendo para que isso se torne talvez um pouco mais leve? Porque geralmente, grandes empresas, números e cobrança. E você se torna ali uma pecinha dentro de um número. Sim. Eu acho que o que o que a gente vê hoje, assim, mais sendo dito, é que quando a gente pensa sobre bem-estar corporativo, a gente está falando muito sobre cultura. Sim. Né? Mudanças de cultura. Então, a gente precisa pensar em formas de reconhecimento, né? Não só aquilo que a gente estava dizendo. Não, as pessoas elas querem ser reconhecidas e às vezes, em pesquisas, por exemplo, elas dizem eu abriria mão de uma metade ou uma parte ou uma fração do meu salário para um lugar onde eu me sentisse melhor sobre quem eu sou. Já começa as pesquisas a mostrar mais disso? Então, às vezes, assim, na tentativa de fazer a pessoa... Porque é isso, né? Imagina, o gestor tá ali com uma situação. Ele precisa aumentar a venda. Então, aí ele pega e coloca a pressão para baixo no time de venda. Dessa forma, no sentido de pelo negativo, ou pela falta, ou por aquilo que a gente ainda não conquistou, ou que a gente não tem, ou que você faz... né? Sem, de repente, a gente olhar para o que funciona. Né? Então, se você olhar para o que funciona, eu acho que tem de repente, uma falta de compreensão, assim, né, na gestão antiga, que é de achar que se você reconhecer o seu funcionário, ele deixa de performar. É mesmo. Ou daí ele acha que está tudo bem, então ele vai fazer menos. Cultural, entende? né? Entendo. E, na verdade, é o oposto, né? Porque quando você se sente bem, que as suas contribuições são válidas, que você está evoluindo, né? Naturalmente, você vai querer dar o seu melhor. Enquanto se eu faço de uma forma que você se sinta mal, que você se sente devedor, que não está dando conta, que é muito para você... Você vai tentar muito no início, igual o carro. Você vai subir o carro, você vai tentar... Mas chega uma hora que você para de... Tira a sua motivação. Sim, né? total. E aí a pessoa para de performar e aí vem as doenças nesse meio do caminho, né? Eu vejo muito, eu como empresário, nós somos pequenos aqui dentro do estúdio, da produtora, mas eu tento sempre ter o viver bem para todos eles, reconhecendo, seja com palavras, seja com prêmios, seja com folga, mas assim, a cobrança existe, né? Acho que a gente tem que manter, e que bom que as empresas estão mudando essa visão para que as pessoas têm um lugar mais tranquilo, né? Eu hoje penso que se eu trabalhasse numa grande empresa, eu iria preferir ter um cargo mais baixo, de ter menos ganhos, mas ter uma vida mais tranquila. E eu acho que está indo um pouco por esse caminho, você acredita? Olha, eu não sei quão... Porque assim, né? Ao mesmo tempo que existe uma força para que as empresas olhem para isso, existe uma força do mercado que faz tudo andar muito rápido cada vez mais. E as pressões competitivas. Né? Então, existem forças dos dois lados, né? Então, se a gente está caminhando para um lugar... Eu acho que, eventualmente, a gente vai precisar chegar num lugar mais saudável. Né? Se a gente vai ter que entrar num vale ainda maior para sair do outro lado, eventualmente, eu não sei. Né? Não sei se... Ainda mais com a tecnologia andando da forma que anda tão rápido. Mas, sem dúvida, é o caminho, né? Porque, assim, se você for pensar... mas é porque as empresas cobram e o... o que é uma empresa? Instituição
que tem pessoas. São pessoas. Né? São pessoas tentando fazer algo. Uhum. Pessoas trabalhando em grupo. Né? Então, se a gente não tem inteligência emocional, você não vai conseguir gerir bem os seus filhos, a sua empresa, a sua casa. Né? Não vai. Mas onde que você aprende isso? Onde que você aprendeu inteligência emocional na sua vida? Na vida. Tomando, né? Pois Aprendendo, é. sendo cobrado e... Pois é. Né? As escolas não ensinam isso. Não, longe disso. Né? A gente não aprende como a gente funciona. Uhum. Eu fui aprender há pouco tempo a biologia, como que a gente funciona, como que as emoções funcionam, por que a gente é reativo, por que é difícil ouvir. Às vezes a gente acha que a pessoa não consegue ouvir feedback, porque aquela pessoa ali, ela é muito orgulhosa. E aí você põe a culpa na pessoa. Cara, não é a pessoa. A nossa natureza humana é muito difícil a gente ouvir. Né, quando a gente escuta algo negativo sobre nós, dependendo, né? Se você escuta algo negativo sobre você, principalmente num lugar em que nada positivo é dito, o que acontece? Eu tô me sentindo desvalorizado. Desmotivado. Bom, desvalorizado. Na nossa biologia, uma das maiores necessidades humanas é o pertencimento. Né? Porque pensa, se você começou ali a grande parte da sua vida, 96% da sua história, a gente foi nômade caçador. O ser humano sozinho não sobrevive. E a gente fala, né? As pesquisas hoje mostram uma rejeição, por exemplo. É uma das emoções mais desconfortáveis. Ela dói no cérebro e ela ativa circuitos neurais parecidos com a dor física. Né? Por quê que a rejeição dói tanto? Porque, evolutivamente, meu amigo, se você fosse rejeitado, e porque éramos nômades, a gente vivia em grupos pequenos, 20, 30 pessoas. Se você fosse expulso, acabou sua vida. Entende? Então, o que eu tô querendo dizer é, imagina, então, você num ambiente em que você se sente desvalorizado o tempo inteiro, ou você escuta um feedback ruim, mas não tem a certeza de que eu tenho valor. Né? Porque uma coisa é assim, eu te reconheço, a gente sabe sei o que você agrega e tal, e eventualmente eu te falo assim, poxa, Marcela, esse jeito aqui não foi tão legal, mas tranquilo, porque você sabe que você tem valor pra mim, apesar do... Entende? Agora, se eu não sei, porque eu não escuto, e ninguém tem bola de cristal, e eu escuto só porrada, o que você tá ativando o tempo inteiro em mim? É o circuito da rejeição. E é uma bola de neve, né? Isso é muito dolorido, né? Pra pessoa. Então, assim, por exemplo, quando a gente fala, essa pessoa... né, ela não é boa de escutar feedback porque ela é orgulhosa. Cara, às vezes ela responde de um jeito reativo, como se ela fosse a melhor do mundo, justamente porque lá no fundo ela se sente péssima. Todo mundo sofre com feedback negativo. Sim. O problema é que tem, para certas pessoas, de fato, isso vem com um peso maior, porque são mais autocríticas, porque às vezes vieram de lugares e lares muito críticos, etc. Então pode traumas. Ou às vezes é um ambiente mesmo. Tal. Aqui a gente está dando feedback positivo também, ou a gente dá só feedback negativo? Porque se for só feedback negativo, a gente realmente vai ter um problema, né? E as empresas estão criando setores para cuidar um pouco mais disso? Como você vê isso? O que você tem escutado? Porque eu não sei se é o RH que cuida desse segmento. Sim. Tem empresas que têm áreas, né, que apoiam o RH nesse sentido. Tem empresas que o próprio RH... O RH é uma área sobrecarregada, né? Sim, assim, das empresas. Porque o RH... hoje faz muito o processual, né? Departamentos humanos tudo, mesmo, né? Então, enfim, a parte do negócio, para além, né, de olhar para isso, né? Mas eu acho que a gente chega numa era, assim, de que gestão não pode ser coisa de RH.
Tem que Todo criar... mundo que lida com pessoas é gestor. Sim. Né? Então, para você ter o melhor da sua equipe enquanto gestor, você precisa se apropriar desse tipo de sabedoria, Sem dúvida. né?